Uma em cada 9 pessoas sofre com a fome no mundo, em continentes principalmente como a África e a América do Sul. Já no Brasil, 5,2 milhões de pessoas ficaram sem comer por mais de um dia em 2017. De acordo com a ONU, medidas devem ser tomadas para acabar com a desnutrição entre crianças até 2030. Para não cair na miséria, muitas pessoas criaram maneiras de se sustentar. Andando pelas ruas de Campo Grande, encontramos um comerciante, ex-professor de matemática, ator, que comercializa doces e bebidas e também a sua arte. Há quanto tempo o senhor faz isso? Olha, tem uns 12 anos que eu faço esse trabalho. Só esse trabalho de escola, tudo. Mas na minha área é mais desde 1983 para cá, que mudou Maguariba, meu bairro, faço esse trabalho social. Eu gosto. E qual é a renda principal do senhor? Eu não tenho renda principal nessa parte. Eu tentei fazer, porque geralmente, aí comecei a vender os doces, botei uma barraca, que esse ponto em Campo Grande é registrado direitinho. Então, essa rendinha que vem, eu vou compro os doces, coloco os doces, faço o meu trabalho. Eu não peço nada a ninguém, faço o meu trabalho, graças a Deus. Então vou nos colégios, faço a palestra, subinho cedo por todo mundo. Então uma coisa muito boa, eu dei uma palestra lá na Quinta da Boa Vista, dia 1º de maio. Muito bom, gostei, naquela concha, foi aceito o meu trabalho, muito bom. As maratonas do Rio de Janeiro eu faço, sou corredor, eu atravessei a Ponte Rio-Niterói, fiz a São Silvestre, a Corrida do Imperador, o Cristo Redentor, diversas corridas, sou corredor também, tudo no esporte. Positivo, de mundo geral. O culpado é o povo. O povo tem que se educar mais. Não pode jogar um lixo no chão, ele não vai jogar, não pode jogar um lixo no rio. Ali, aqueles canudos ali, será que o peixe colocou? Não, foi o ser humano. Então nós temos culpa. Então, para transformar isso aí, as pessoas têm que ser mais amigavelmente, batendo papo, a comunicação que está faltando no nosso mundo, para as coisas melhorar mais, principalmente a reciclagem. 10 anos atrás, o lixo está jogado no chão, hoje é diferente. Hoje o lixo tem um carinho com o lixo, ele é um dinheiro. Eu faço, apanho, a praça tudo limpinha, uma coisa linda, uma coisa boa, então é isso. O senhor se declara feliz com isso que faz? Sou o homem mais feliz do mundo. Eu não quero dinheiro não. Essa felicidade que eu tenho, simplesmente vocês virem me ver, visitar, enxergar. Que as pessoas enxergam, mas as pessoas não sabem se comunicar. É que está vendo, vê pra gente mais a comunicação. As pessoas têm vergonha. Às vezes a gente tem um filho dentro de casa que ele é um artista. Não desenvolve nada, não conhece, tem que conhecer para caminhar. E se o senhor pudesse deixar algum recado para quem vai assistir esse documentário, qual recado seria esse? Olha, o recado, eu acho assim, se cada um de nós fazermos um pouquinho, tirar um pouquinho da gente, se contribuir um pouco, as coisas melhoram. As coisas vão melhorar as pessoas que se dedicar, é uma coisa muito importante. A gente ser feliz, ser uma pessoa honesta e sincera, dizer a palavra, eu vou fazer, em nome de Deus, consegue fazer. É só isso, a pessoa tem que ser feliz. Outro tema importante é a agricultura sustentável. O Brasil é o maior agricultor do mundo, mas a pergunta é, no Brasil tem agricultura sustentável ou não? Bom, a agricultura é a ciência ou o meio de negócio que hoje produz os alimentos que precisamos, basicamente os alimentos vegetais que precisamos, tanto para o consumo humano quanto para a formação de ração para outros animais que pode ou não vir a servir para o consumo humano. A agricultura no Brasil
ela ainda não é sustentável na maioria das grandes propriedades, talvez por falta de incentivo ou falta de conhecimento. Mas a gente já tem políticas para a melhoria disso, melhoria das técnicas de cultivo, para que elas possam poluir menos e assim, aí sim entrar no que a gente pode chamar de agricultura sustentável. Mas hoje eu ainda acho que está muito longe de qualquer coisa que a gente possa ser considerado um ponto ideal nesse assunto. O que você entende sobre agricultura? Muitas coisas. Pode explicar um pouco? Pô, cara, uma delas é o seguinte, vocês vão até rir, mas, por exemplo, é sério, tô com 3 galinhas aí do meu filho, certo? Bom, eu entendo que é sustentável é o seguinte, é você pegar lá o cocôzinho da galinha, né, que tá junto com a serragem, transformar aquilo num adubo, e em vez de você usar o adubo químico, você preparar seu próprio adubo, certo? Uhum. No caso, eu não usaria o adubo químico, usaria o adubo orgânico, certo? O senhor acha que a agricultura no Brasil é sustentável? Não, a gente não está preparado para isso ainda. O que o senhor entende sobre agricultura? Sobre a agricultura, aí no caso seria a natureza, plantações, né? Coisas que não são industrializadas. Você acha a agricultura no Brasil sustentável? Já falei assim, não, eu não acho ela totalmente sustentável, entendeu? Justamente por causa disso, por causa que falta investimento, entendeu? Como eu falei, o nosso país, ele é um país muito rico, né? Em termos de agricultura, porque o que você planta nasce. Então, eu acho que o governo deveria investir mais na agricultura. Eles investem muito pouco na agricultura. Então, eu acho que se eles investissem mais na agricultura, nosso país seria talvez o número 1 em agricultura aí. Aí, como eu falei, por isso que os outros países que não têm um solo tão fértil quanto o nosso, como seja os Estados Unidos, China, Japão, eles têm assim um olho grande, eles têm assim um interesse muito grande no nosso país por causa disso, que eles sabem que se eles conseguirem pegar o nosso país, eles vão despontar, entendeu? O que a gente não faz, a gente não investe em agricultura, o governo, né, no caso. Por que produtos orgânicos são mais caros? Sim, porque são naturais. Não passa por toda aquela química, vamos dizer assim, que passa a industrialização. Por isso eles são mais caros. Eu entendo assim. É possível encontrar produtos orgânicos industrializados? Bom, eu acho orgânico. Sim. Eu acho que sim. Sim, eu acho que sim. Eles não mexem 100%. Eu entendo assim, eles não mexem 100%. Mas eles mexem porque são produtos que muitas vezes você tem, por exemplo, pastilha, entendeu? Doce. Então passa pela industrialização, porque tem que botar no recipiente, na caixa. Eles passam, mas não para alterar o que eles são, entendeu? Orgânico. Isso O que você entende sobre agricultura? Bom, a agricultura, desde que o homem existe, né, é o manejo das plantas comestíveis. Então a gente planta aquilo que vai comer. Então essa é uma prática da humanidade, do homem, desde que ele deixou as cavernas e começou a se desenvolver, se estabelecer na terra. Deixou de ser nômade, coletor, para se fixar na terra e produzir seus próprios alimentos. A agricultura vem desde essa época e até os dias de hoje isso acontece. Você acha que a agricultura do Brasil é sustentável? Bom, ainda não é 100% sustentável, né? Mas a saída para o futuro é realmente a sustentabilidade. A gente não pode plantar até exaurir os recursos naturais. A gente tem que plantar mais e melhor para garantir o sustento, a viabilidade dos solos, dos recursos hídricos para as gerações futuras. Então a agricultura ela tem que ser sustentável, sim. Senão a gente está fadado a destruir o planeta todo. O que é adubação verde? Bom, a adubação verde ela consiste em você adicionar ao solo plantas verdes, que são chamadas de leguminosas, a fim de você enriquecer o solo com nitrogênio. Então eles fazem uma plantação
com essas leguminosas e depois revolvem a terra colocando essas plantas no solo, misturando elas ao solo. E assim fornece de uma maneira correta o nitrogênio ao solo, que é um importante nutriente para a agricultura. O que seria comidas orgânicas, alimentos orgânicos? Bom, a gente tem que entender o que é ser orgânico. Orgânico, do ponto de vista químico e biológico, é tudo que tem carbono, tudo que é composto de cadeias carbônicas. Mas esse termo, esse rótulo, ele é utilizado até com uma certa estratégia de marketing, né? Que significa alimentos que não foram tratados com pesticidas, com agrotóxicos. Mas se você analisa do ponto de vista químico, tanto o alimento que é tratado com agrotóxico quanto aquele que não foi usado, ele é orgânico. Mas para o comércio, para a maioria dos leigos da população, alimentos orgânicos são aqueles que não foram produzidos com o uso de agrotóxicos. Como a produção orgânica cuida do meio ambiente de cultivo para evitar problemas com pragas e doenças sem uso de materiais artificiais? Olha, a grande sacada do futuro é a agroecologia. São os sistemas autossustentáveis, né? É a agricultura que não vai utilizar pesticidas, que não vai interferir nas cadeias alimentares que já acontecem nos locais. Então, muitas das vezes é mais interessante se você tem uma determinada praga que ataca o seu cultivo, você coloca uma planta que vai servir de para-raio, digamos assim, para essa praga. Então, é como se o ambiente estivesse em equilíbrio, né? O ideal é que haja sintropia, esse equilíbrio do ambiente. Então, é importante para a gente poder garantir um cultivo sustentável, um cultivo melhor, preservando o meio ambiente, não colocando esses venenos que no futuro podem causam câncer nas pessoas, né, que desequilibram as cadeias alimentares do entorno. Então, essa agricultura sustentável, o não uso de pesticidas que é adotado pela agricultura orgânica, tem que ser uma prática de larga escala, tem que ser mais divulgada, mais disseminada para a gente comer melhor. Por que produtos orgânicos ou naturais são mais caros? Eles são mais caros justamente por conta do manejo que tem que ser feito, né? O manejo em grande escala da produção desses alimentos sustentáveis, né? Dessa agricultura sustentável, orgânica, ela ainda não tem muito fomento, não tem muito incentivo fiscal de verba. E aí é mais fácil você produzir grandes quantidades com um preço mais baixo do que você produzir poucas quantidades com maior qualidade e com um preço um pouquinho maior. Mas eu acredito que à medida que essa prática for aumentando, o preço tende a baixar. É possível encontrar produtos orgânicos industrializados? Eu acho que não, né? É uma redundância. Se ele é industrializado, como ele vai ser orgânico, né? A não ser que ele tenha sido processado e que as indústrias alimentícias respeitem certas normas de tratar esse alimento, de cuidar desse alimento para que ele chegue até a gente melhor, porque industrializado nos remete a quê? Alimentos que foram tratados com aditivos químicos, com conservantes, isso tudo é químico, né? São produtos artificiais. Já quando você pega um produto orgânico na natureza, ele não teve tratamento de aditivo para conservar, manter ele duradouro por mais tempo.